Henker que vive duas vezes. Capítulo 503. Missão do cenário, 3. Como poderia um deus do outro mundo estar aqui? Os olhos de Yon-Woo se arregalaram. Ele nunca imaginou que descobriria um deus do outro mundo dentro da torre. É claro que o caos rastejante usou Calatos para transmitir seus pensamentos, e o mar demoníaco foi formado a partir do cadáver de um deus do outro mundo. No entanto, nunca houve uma situação em que um deus do outro mundo estivesse em um estágio oculto como este. Era estranho que esses seres sem status de jogador pudessem entrar na torre. Mesmo que estivessem desesperados para entrar na torre e encontrar o legado do Rei Negro, seu orgulho não permitiria que se submetessem ao controle de ninguém. Também era muito estranho que Alforone tivesse deixado esse estágio oculto sozinho, mesmo que ele não interferisse nos estágios ocultos. No entanto, Yon-Woo deixou suas perguntas de lado. Bum! Ele instantaneamente brandiu sua baioneta mágica com espada trovão no ser. Os deuses do outro mundo consideravam os mortais pouco mais que insetos. Como ele ainda não havia exuviado, o ser provavelmente o via como um pequeno incômodo, e Yon-Woo podia sentir sua irritação. Não estava fazendo uma pergunta, mas sim uma declaração sobre seu aborrecimento e mostrando sua intenção de esmagar Yon-Woo assim como os humanos matavam os mosquitos que pousavam em seus braços. Foi por isso que Yon-Woo não respondeu e ativou Sword Thunder imediatamente. Mesmo que ele respondesse, o ser veria isso como pouco mais do que um zumbido de um inseto e ficaria ainda mais irritado. Espada Trovão subiu como um chicote vermelho preto e açoitou o deus do outro mundo. O ser recuou surpreso, não esperando tanta força de um mortal. Bum, bum. Como a espada trovão estava mais próxima da luz do que do fogo, ela se moveu tão rapidamente que antes que o deus do outro mundo pudesse evitar o ataque, ela já havia alcançado o centro de seu corpo. O fogo se espalhou para o resto do corpo do deus do outro mundo. A espada do trovão alcançou o céu e lançou raios de volta ao chão. Cru, o deus do outro mundo se debateu e gritou de dor enquanto o palco tremia. Yon-Woo pôde ver que o ser estava usando o poder sagrado na tentativa de acender o fogo porque as leis que compunham o palco estavam se movendo. Também estava se curando ao mesmo tempo. No entanto, Sword Thunder não foi fácil de lançar por causa de suas opções. Estrondo. Onda de fogo, faísca fervente. 72 Bian, Yeol, Pá. Wave of Fire, que foi a base para Sword Thunder, possuía Simmering Spark, uma chama que não morria até que o oponente estivesse morto. Quando suas faíscas voaram, causou explosões uma após a outra, tornando-se uma habilidade destrutiva contra o gigantesco deus do outro mundo, especialmente com 72 Bian no topo. Simplesmente não havia como o deus do outro mundo resistir ao ataque. O 72 que Bian Yon-Woo usou não era mais o Bian comum. A magia celestial era um sistema para seres imortais que ultrapassavam os limites dos mortais, e a compreensão e a proficiência mudavam de acordo com o nível. Além do mais, Yon-Woo tinha visto os movimentos do demônio celestial na biblioteca Shangong. Um dos rostos do demônio celestial, o Rei Macaco, usou o 72 Bian, e era natural que o demônio celestial também refletisse o 72 Bian. Cada aceno de mão e cada passo mostravam o mais puro Bian. E foi até a base para as leis que moveram a biblioteca Shangong. Como possuidor dos olhos dracônicos e dos olhos dourados ardentes, Yon-Woo não pôde deixar de ficar fascinado por isso, já que era a forma definitiva de artes marciais que ele desejava alcançar. Foi um pico que mesmo muitos reis da tribo de um chifre não conseguiram conquistar, embora fosse possível que o rei marcial estivesse próximo. Agora que Yon-Woo viu isso, um novo território se abriu para ele. Graças a isso, Yon-Woo poderia atualizar o sistema Ultima mais uma vez. Ele combinou o 72 Bian com sua consciência, cada um de seus movimentos refletindo sua consciência enquanto Bian criava um sistema que guiava todas as suas habilidades e poderes. Yon-Woo percebeu que ele estava um passo mais perto da espada Yin. O primeiro passo para abrir a espada Yin foi colocar todos os seus pensamentos e consciência na espada e tornar-se a própria espada para projetar seus pensamentos no mundo exterior. Como resultado, Sword Thunder estava agora muito mais forte do que antes de entrar na biblioteca Shangong. O deus do outro mundo não conseguiu se orientar mesmo depois de apenas um ataque. Yon-Woo ficou mais confiante com a visão. Vai funcionar. Ele suspeitava que a espada do trovão funcionaria contra os reis do mar demoníaco e os deuses do outro mundo, e agora ele tinha provas. Claro, esse deus do outro mundo também era mais fraco que o caos rastejante. O que são você? O ser gritou, expressando sua hostilidade para com Yon-Woo. À medida que movia o poder sagrado, raios de luz se espalharam ao redor dele e pousaram na cabeça de Yon-Woo. Cada raio tinha a força para varrer a maioria dos jogadores de alto escalão, mas Yon-Woo se manteve firme e brandiu a baioneta mágica. 8 espadas extremas, quebre o céu. Golpe perfeito. Ele usou a mesma arte marcial que Martial King usou quando destruiu Kuran, a cidade no 11º andar. Rumo, espada trovão choveu do céu e destruiu quase metade do corpo do deus do outro mundo. O ser claramente acreditava que não poderia derrotar Yon-Woo e tentou sair do chão, tropeçando e ensanguentado. Onde você pensa que está indo? Yon-Woo não iria desistir tão facilmente. Claque, barulho. Enquanto ele distribuía o poder mágico para o elenco do Rei Negro, as correntes firmemente enroladas se afrouxaram e começaram a se mover. O vazio se abriu nos bolsos ao redor de Yon-Woo, e as correntes passaram rapidamente por eles. Com sons barulhentos e estridentes,
As correntes envolveram o ser. Deixar, meu, ir, cru, deixar, meu, ir. Quanto mais ele lutava contra a dor, mais as correntes o envolviam. Tentou liberar sua forma física e a fuga também não funcionou. As correntes de Yon-Woo eram feitas de um metal que conseguiu prender até mesmo o Rei Negro no vazio. Seria impossível para um deus inferior do outro mundo escapar deles. Especialmente porque eles também continham pedaços do Hui Beng e se moviam suavemente de acordo com a vontade de Yon-Woo. A espada trovão continuou a cair do céu, cansado o ser. Eventualmente, o deus do outro mundo parou de se mover, como se tivesse desistido de resistir. Você, sucessor, para, escuridão, como, ao perceber tardiamente quem era Yon-Woo, o ser expressou sua dúvida. Yon-Woo não entendia o deus perfeitamente, mas achou que estava perguntando como ele conseguiu chegar tão longe. Mesmo assim, ele não tinha motivos para responder ao ser e, na verdade, achava que deveria ser ele quem o questionava, e não o contrário. Ele puxou as correntes para mais perto. Não posso dar acima, como esse. Ele virou a cabeça para trás e chorou tristemente. Yon-Woo preparou espada trovão novamente. Caso o ser estivesse tentando lutar pela última vez, então franziu a testa ao ver as ações estranhas do ser. O que ele estava fazendo? A resposta veio rapidamente. Cru, as vozes dos deuses do outro mundo soaram como se estivessem em resposta ao grito. O ser havia pedido ajuda. O que? Existem outros? Um grupo de deuses de outro mundo vivendo na torre? Era impensável. Um deus do outro mundo já era estranho o suficiente para querer capturá-lo vivo para estudá-lo. Se houvesse mais, seria um grande problema. Está relacionado com a quantidade transbordante de poder sagrado do caos rastejante neste palco? Mesmo que este fosse o cemitério dos gigantes capturados pelo caos rastejante e o poder do caos rastejante tornasse o ambiente semelhante ao mar demoníaco, ele não entendia por que Alforone, o Bureau Central e o mundo celestial não tinham feito isso. Qualquer coisa sobre os deuses do outro mundo aqui. Era certo que os deuses do outro mundo estavam respondendo ao grito, já que nenhuma outra entidade tinha o mesmo poder sagrado de desordem e caos. Eu posso morrer aqui, mas você morrer junto. Parecia preparado para usar seu cadáver como isca para que os deuses do outro mundo viessem comê-lo. Mesmo tendo desistido de sua vida, queria que Yon-Woo morresse, já que ele era o responsável por esta situação. Isso é, este exemplo de sobrevivência do mais apto era algo com o qual Yon-Woo já estava familiarizado. Provavelmente também foi um processo natural no mundo de desordem e caos dos deuses do outro mundo. Que incômodo. Ele falou com irritação enquanto puxava as correntes em sua direção novamente. O vazio se abriu em sua sombra e engoliu o ser inteiro. Ele estava planejando segurar o deus do outro mundo da mesma forma que prendeu o demonismo em Vigrid. Ele não estava preocupado com a quantidade de espaço na sombra porque ela havia sido fortalecida com o artefato do grande guerreiro. Na verdade funcionou bem. Barulho. Ele soltou mais correntes. Os deuses do outro mundo a caminho daqui provavelmente estavam pelo menos no mesmo nível do ser que ele capturou. Como quase não havia informações sobre os deuses do outro mundo, ele pensou que, se os capturasse, poderia fazer experiências com eles e aprender mais. Ele também seria capaz de descobrir por que o palco oculto estava nessa condição e por que foi deixado sozinho. Bran e Bu ficarão felizes. Claro, não seria fácil capturar todos eles, mas quanto mais exemplares ele tivesse, melhor seria. A situação mudou muito desde quando ele fugiu das criaturas do mar demoníaco. Barulho. As correntes negras se retorciam como cobras esperando por suas presas. A floresta se transformou em cinzas devido aos ataques da espada do trovão, deixando apenas ventos sombrios para trás. Os olhos dourados de Yon-Woo quase pareciam enlouquecidos. Bum, 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 bum. Dezenas de deuses de outro mundo apareceram, obscurecendo o céu sobre a floresta. Eles não expressavam muito de sua consciência e pareciam focados apenas em matar Yon-Woo, que estava violando seu território. O primeiro ataque deles foi poderoso, pois eles já haviam confirmado que um deles havia morrido. Incontáveis raios de luz e tentáculos caíram sobre Yon-Woo. Justamente quando Yon-Woo estava prestes a contra-atacar, algo grande apareceu de repente através da grama queimada e agarrou sua cintura. Você é louco. A criatura era grande demais, quase 3 metros de altura, para ser chamada de humana. Cicatrizes cobriam todo o seu corpo. Yon-Woo estava prestes a afastar o intruso, mas congelou quando viu seu rosto. Nesse ínterim, o intruso carregou Yon-Woo em seu grande braço esquerdo e tentou escapar. Ele brandiu uma espada maior que seu corpo com o braço direito. Bubum! O chão virou e uma onda gigante de poder mágico afastou os ataques dos deuses do outro mundo. Os deuses do outro mundo reuniram mais poder sagrado para atacar novamente. Mas Yon-Woo e o intruso já haviam partido. Eles não conseguiam sentir a presença dos dois humanos. Cru. Enquanto os deuses do outro mundo expressavam raiva por perderem suas presas debaixo de seus narizes, Yon-Woo estava escondido em uma barreira atrás de uma enorme rocha com seu salvador. O que você é? É impossível. Lute contra eles. Não são apenas um ou dois deles, mas dezenas deles. Você está louco? O intruso estava prestes a gritar com Yon-Woo, mas rapidamente mudou para open speaking por causa de seu discurso inarticulado. A raiva em seu rosto era evidente, mas Yon-Woo também não conseguia falar facilmente enquanto olhava para a pessoa à sua frente, a mesma pessoa que ele estava procurando.
Valdebiche, é aqui que você está se escondendo?